Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas ou 1 Crônicas? Primeiro, não é? Porque é livro, se fosse carta, seria primeira, verdade. Então, primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo de número 9. Primeiro Crônicas, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso de número 9. Primeiro Crônicas 4, 9. Diz assim: Jabes foi mais honrado do que seus irmãos. Sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: que tu me abençoes e aumentes minha propriedade, que a tua mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela tua igreja, que mais uma vez o Senhor aqui reúne. Pedimos, Senhor, que assim como o Senhor já recebeu os nossos louvores, cânticos, hinos, assim como o Senhor já ouviu as nossas orações, que o Senhor se digne de mais uma vez falar com o teu povo, falar com a tua igreja, e que assim o teu nome seja glorificado e o teu povo abençoado. Essa é a nossa oração, para a tua glória mesmo, e em nome de Jesus. Amém. Que tu me abençoes e aumentes minha propriedade, que a tua mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. Esta é a conhecida oração de Jabes. Inclusive tem um livro com esse título, a oração de Jabes. Alguns leem essa oração com muito entusiasmo, como se ela fosse uma legitimação bíblica para todo e qualquer pedido pessoal e material. Outros, porém, leem essa oração com muita cautela, porque é possível que Deus nos fale diretamente por meio de um versículo, no momento de angústia, no momento de necessidade. É possível abrirmos a Bíblia e encontrarmos ali um texto que, iluminado pelo Espírito de Deus, nos seja providência para a hora, para a aflição, para o momento da provação. Sim, claro, é possível. Eu já vivi essa experiência e creio que muitos aqui também a viveram. Mas, usualmente, irmãos, quando abrimos as Escrituras, quando vamos meditar, quando vamos estudar, procurar ouvir o Senhor em um texto da sua palavra, nós precisamos observar pelo menos 2 princípios de interpretação bíblica. Um primeiro é entender que um texto possui um contexto. Não podemos tirar um texto do contexto e usá-lo aleatoriamente para qualquer fim.
Alguém já disse que um texto fora do contexto é pretexto. Então tomemos cuidado. Um segundo princípio é entender que a revelação de Deus foi progressiva. Deus foi se revelando paulatinamente, não foi tudo de uma vez. Até porque todo bom professor, todo bom mestre, não ensina tudo de uma vez. Vai ensinando aos poucos. Até porque a sua audiência tem as suas limitações. Jesus mesmo disse, eu tenho muitas coisas a lhes falar, mas vocês não podem suportar agora. Então não é a hora de ensinar, mais para frente eu vou ensinar. Então Deus foi se revelando progressivamente até chegar à sua revelação máxima, a sua revelação plena, o ápice da revelação, de tal forma que para saber quem é Deus, basta olhar para Ele, Jesus. Jesus é a revelação máxima de Deus e, portanto, é por meio da sua luz, é por meio da sua palavra, é por meio da sua pessoa que nós lemos a Bíblia. É por meio de Jesus que nós interpretamos não apenas o Novo Testamento, mas principalmente o Antigo Testamento, inclusive essa oração de Jabes. Jabes fez essa oração na Antiga Aliança. Nós estamos na Nova Aliança, a aliança do Espírito, em que a lei de Deus está escrita não mais em tábuas, mas no nosso coração. Aliança essa legitimada pelo sangue da cruz, pelo sangue de Jesus. Jabes fez essa oração sem conhecer o Evangelho, sem conhecer a Cristo. Nós lemos essa oração já conhecendo o Evangelho, já conhecendo a Jesus. Então a pergunta é, como é que nós entendemos essa oração, como nós lemos essa oração, como nós aplicamos o que aprendemos dessa oração sob a luz de Jesus, sob a luz do Evangelho, sob a luz da nova aliança, ou seja, em outras palavras, como faríamos esta oração hoje? Já sabendo tudo o que sabemos, por meio do Evangelho de Jesus e por meio da sua pessoa. O que é fazer a oração de Jabes hoje, na nova aliança? Eu creio que nós poderíamos resumir esta oração, hoje, sob a luz de Cristo, em pelo menos 3 pedidos. 3 pedidos. Ao fazermos esses pedidos, estamos fazendo a oração de Jabes, no Espírito de Jesus. O primeiro pedido seria: Senhor, me ensina a fazer o bem. Orar como Jabes, que tu me abençoes e aumentes a minha propriedade, ou estenda as minhas tendas, ou aumente a minha fronteira. Para nós que somos de Cristo, seria orar: Senhor, me ensina a fazer o bem, me usa como instrumento do seu bem. Porque para nós que seguimos Jesus, o nosso propósito, prioritariamente, não é a gente se dar bem, ou só se dar bem. Quem vive só para se dar bem, uma hora se dá mal. Porque chega uma hora que, para se dar bem, tem que fazer o mal. O nosso propósito prioritário, como seguidores de Jesus, também não é o acúmulo de bens. Jesus mesmo,
ele disse em Lucas 12:15, a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. E ele fala isso quando uma pessoa do meio da multidão levanta a voz e diz, Senhor, pede que o meu irmão divida a herança comigo, é meu direito. E ele simplesmente se nega a ser juiz daquela questão. Ele vai dizer, a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Nosso propósito como seguidores de Jesus não é, então, só se dar bem, nem acumular bens, mas nas mãos de Deus, sermos seus instrumentos do bem, como foi o próprio Jesus. Pedro, que andou com Jesus, vai testemunhar em Atos capítulo 10, 38, ele andou por toda parte, fazendo o bem. Como vai dizer Eclesiastes 3:13, o sábio vai dizer assim, compreendi que não há felicidade para o homem, a não ser alegrar-se e fazer o bem enquanto vive. Agora, por outro lado, a gente vive para ser instrumento das mãos de Deus para o bem. Esse é o propósito da nossa vida. É acordar de manhã e orar, Senhor, me usa para o bem. Quais são as boas obras que o Senhor preparou para eu fazer hoje? Me ajuda a andar nelas. E terminar o dia, então, em paz. Agradecido pelas boas obras que Ele nos capacitou a fazer. Essa é a nossa vida. É assim que nós glorificamos a Deus. É assim que nós vivemos em paz. Deus nos prepara as boas obras para andarmos nelas e vamos andando nelas. E assim glorificamos a Deus. Assim, por outro lado, promovemos o bem de muitos. E ao promover o bem de muitos, nós promovemos também o nosso bem. Nós vamos também desfrutando do bem que a gente planta. Esse bem feito sob a luz da palavra de Deus é como se fosse uma semente que a gente planta e uma hora dá o fruto, que outros desfrutam desse bem, mas nós também acabamos desfrutando dele. Eu lembro de um pastor meu, pastor Moisés Moreira Lopes. Ele contava um testemunho, um caso, de quando ele era jovem, solteiro. Ele vivia num aposento. E aí um dia um vizinho, um colega, chegou para ele e disse assim, olha, a gente ganha praticamente a mesma coisa. Mas você tem um fogão, você tem uma geladeira, você tem os seus móveis e eu não. Por quê? E aí o pastor, provavelmente iluminado pelo Espírito, lhe perguntou assim, quanto por mês você gasta com cigarro? Quanto por mês você gasta com bebida? Quanto por mês você gasta com outras coisas? E era um valor equivalente às prestações que o pastor pagava na geladeira, no fogão e nas outras coisas. Mas não é exatamente isso que Isaías 55, 2, o Senhor diz, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Então não é teologia da prosperidade, é a colheita segundo a semeadura.
Não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de andar segundo a palavra, porque a seu tempo colheremos, se não desanimarmos. Então, orar a oração de Jabes, o começo dela é: Senhor, me guia no bem, me faz instrumento do bem, me ajuda a plantar o bem, que essa semente de bem produza o fruto para abençoar muitos, e a mim também. Segundo, é orar: Senhor, me livra do mal e de fazer o mal. Eu não sei você, mas quando eu vou dirigir, antes de dar a partida, eu faço uma oração. Eu oro. Eu peço: Senhor, me livra do mal e de fazer o mal. Por quê? Porque para nós que seguimos Jesus, é muito ruim sofrer o mal. Mas ainda pior é fazer o mal. O mal é destrutivo para quem o recebe, mas muito mais para quem o faz. Você se lembra de Davi, quando o profeta Natã o vai repreender? Se fosse outro, ao receber a repreensão do profeta, diria: eu não fiz nada. Tem gente pior. Se fosse outro, ia transferir a culpa. Ah, foi essa Batseba que o diabo colocou no meu caminho. Mas não, nem desculpa, nem excusa, nem transferência de culpa, mas confissão de culpa. Pequei contra o Senhor. E os ossos dele, ele vai dizer depois no Salmo 51, ficam como que esmagados. Esmagados. É por isso que Jesus vai nos ensinar que para nós que somos dele, é melhor sofrer o mal 2 vezes do que fazer o mal uma. É mais prejudicial para nós fazermos o mal uma vez do que o recebermos 2. É isso que ele quis ensinar. Se alguém lhe ferir na face, dá outra. Mas não faça a mesma coisa. Não se deixe vencer pelo mal. Mas vence o mal com o bem, porque você não é do mal. O mal te vence, não quando ele te faz o mal, mas quando ele consegue fazer com que você faça o mal. Então não se deixe vencer. Porque existem pelo menos 2 tipos de sofrimentos, segundo as Escrituras. Aqueles que são inevitáveis e até necessários. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas existe também os evitáveis e, portanto, desnecessários. Agora, se a gente acumular os sofrimentos inevitáveis e necessários com os evitáveis e desnecessários por causa dos nossos pecados, a vida pode ficar quase que insuportável. Quase que insuportável. Por isso que orar, que a tua mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal, é orar como Jesus nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso. E não nos deixe entrar em tentação, mas nos livra do mal. Nos livra do maligno. Não nos deixe cair na tentação de fazermos o mal,
e trazermos mal dobrado para a nossa própria vida. Não nos deixe entrar em tentação. Ou você acha que quando Jesus nos ensinou a fazer essa oração, Ele estava pensando nele? Ele estava pensando em mim. Ele estava pensando em você. Não nos deixe entrar em tentação, mas nos livra do mal. Nos livra do maligno. Porque Ele mesmo não nos pode fazer o mal, porque Jesus nos protege. Mas nos pode tentar para o mal. E aí então recebermos a colheita do mal plantado. Então, não nos deixe entrar em tentação, mas nos livre do mal. Nos ajude a continuar andando na estrada do bem. E que seja assim, então, preservada a nossa vida. Em nome de Jesus. E finalmente, irmãos, é pedir: Senhor, está aqui o pedido do meu coração. Eu entrego nas tuas mãos o pedido do meu coração. Porque eu já entendi o que é a vida segundo Jesus. É uma vida na estrada do bem. A gente é colocado nessa terra para fazer o bem. O próprio Deus prepara as boas obras para andarmos nelas. E isso não tem nada a ver com salvação, mas tem a ver com ser salvo. Com sermos agora propriedade de Deus, de um povo distinto que Ele coloca na terra como sal, como luz. Essa é a nossa tarefa aqui nessa terra, enchê-la de bem. Enquanto tem gente que a enche de mal, nós estamos aqui para ser o contraponto e encher essa terra de bem, encher essa terra de beleza. Com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Esse é o propósito da nossa vida. O sentido da nossa vida é Cristo. É glorificá-lo enquanto vivermos. É permitir que Ele continue fazendo o bem, como Ele fez quando estava aqui na terra. Agora por meio de nós, por meio do seu povo. Nós já entendemos isso. Nós já entendemos que vida saudável, vida em paz, é vida longe do mal. Então nos livra do mal. Mas também é verdade que surgem desejos, surgem aspirações nos nossos corações. E o que a gente faz com elas? O que a gente faz com eles? A gente confia a Deus. A gente entrega nas mãos do Senhor. A gente transforma esses desejos, esses anseios, em oração. Em pedidos, em súplicas. Não há nada no Novo Testamento que nos coíba disso. Pelo contrário, é nos recomendado fazermos isso. Por quê? Porque ao entregarmos o anseio da nossa alma, o nosso pedido, o nosso desejo nas mãos do Senhor, isso protege a nossa mente e o nosso coração. Isso alivia a nossa alma. Isso traz paz para a nossa cabeça. É Paulo que vai dizer isso em Filipenses 4:6. Ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de orações e súplicas, e ações de graça, e a paz de Deus, veja, você vai entregar o seu pedido, a sua ansiedade nas mãos do Senhor, e a paz de Deus,
que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aleluia. Então pode pedir, deve pedir. Deve trazer todo o pensamento cativo ao Senhor. Senhor, estou pensando isso. Senhor, estou desejando isso. Senhor, estou querendo isso. Mas está aqui, está tudo diante do Senhor. Me dá a tua paz, Senhor. Não me deixa ficar perturbado, atribulado, ansioso, perder a minha saúde mental, ficar com as emoções abaladas. Está aqui, Senhor, plenamente conhecido diante de Ti o desejo do meu coração. Seja feita a Tua vontade. E o Novo Testamento nos recomenda a fazer isto, porque ao fazermos isto, nós ficamos então liberados para vivermos e sermos fiéis no presente. Porque uma vez que o pedido já está nas mãos do Senhor, você já o fez plenamente, já o tornou plenamente, totalmente conhecido diante de Deus, você já colocou aos cuidados do Senhor, aí você diz assim: agora, alma, está lá já, nas mãos de quem pode fazer, nas mãos de quem pode atender, nas mãos de quem pode intervir. Agora, a gente volta aqui para o presente, deixa eu olhar para as coisas que o Senhor confiou às minhas mãos hoje, e vamos ser fiéis nelas. Vamos ser fiéis nelas. Até porque muito do nosso futuro é consequência do que a gente fizer hoje. Se a gente quiser ouvir amanhã do Senhor, servo bom e fiel, precisamos sê-lo hoje. No quê? Nas coisas que Ele já nos deu. A gente fica tão ansioso e preocupado com as coisas que ainda não estão nas nossas mãos e descuidamos das que já estão, e que não são poucas. Aliás, na maioria das vezes, é mais do que a gente pode carregar. Então, sejamos fiéis nelas. Olha aí para a sua mão, o que Deus tem te confiado hoje. Trabalhe nelas, cuide delas. Seja fiel nelas, para que você não as perca. E o dia que você for devolver ao Senhor, você devolva melhor do que quando você a recebeu. Essa é a vida, irmãos. E o Novo Testamento nos fala, para fazermos isso, entregarmos o pedido nas mãos do Senhor, porque nós temos um Pai amoroso que ama nos abençoar, que nos provê todo o necessário para a vida, mas não só. Ele provê tudo o que é necessário, mas não só. Ele nos dá o arroz, o feijão, nos dá as verduras e os legumes, mas de vez em quando nos traz um Big Mac, uma batata frita e um sundae. De quando em vez nos leva no McDonald's. Coisas assim que a gente olha para a nossa vida e a gente diz assim: poxa, mas nem precisava, né? Nem precisava. É o a mais de Deus. Porque Ele é um Pai amoroso que fica feliz, que se alegra de ver os seus filhos e filhas não apenas saudáveis, bem alimentados, mas sorrindo. Então, se aquilo que a gente pede ao Senhor é de fato bom, Ele olha
e segundo o seu olhar soberano, de sabedoria e amoroso, que não deseja qualquer outra coisa para nós, senão o nosso bem, nós podemos esperar no tempo devido receber. Podemos. Jesus foi que disse, porque Ele é bom. Jesus diz assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, qual é o pedido do seu coração? Coloca diante de Deus, nas mãos de Deus. Olha para o que está nas suas mãos. Ser fiel naquilo que Ele te confiou e descansa. E descansa nele, porque como diz o profeta, bom é ter esperança e aguardar tranquilo a salvação do Senhor. Então nós estamos aí, irmãos, há alguns dias de um novo ano, um tempo propício para uma oração como essa. Senhor, faz de mim um instrumento do bem, me livra do mal e de fazer o mal, e está aqui o pedido do meu coração. Quem sabe, o Espírito de Jesus não vai te levar a fazer essa oração ainda hoje, para a glória de Deus, bênção de muitos e paz do seu coração. Que assim seja, que Deus nos abençoe.